Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de Gestão de Projetos. Hoje o tema é Gerenciamento das Comunicações. A gestão das comunicações tem aqueles processos básicos que a gente já se ambientou, já estamos acostumados aí ao longo dos vídeos anteriores. Já abrimos logo de cara com o primeiro processo, que tem a ver com planejar as comunicações. Ou seja, eu preciso pensar quais comunicações eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar claro nesse momento é que as informações precisam chegar efetivamente para as pessoas. É importante também compreender que as comunicações a gente não tem que falar tudo, ou melhor, a gente não tem que falar tudo para todo mundo envolvido no projeto. Existe um conceito de comunicação chamado Just in Time, que diz justamente que a gente tem que falar o que é necessário para as pessoas necessárias e no momento necessário. Então a gente falar, mas não é importante ser claro e abrir todas as informações para todo mundo? Não, definitivamente não, porque isso custa tempo, isso também custa dinheiro. Você ficar passando uma informação que não é relevante para alguém só vai fazer aquela pessoa perder tempo lendo aquela informação, tentando entender, compreender essa informação, procurando mais detalhes sobre aquela informação em si, sendo que aquilo não é importante para a área dela, para o trabalho dela. Então eu preciso realmente passar aquelas informações que são importantes e pertinentes para aquela pessoa e no momento que ela precisa daquela informação. Se você mandar aquela informação muito antes, pode ser que ela não aproveite, que ela não vai lembrar, por exemplo, do momento em que ela precisa dessa informação. E se você mandar depois também, já não vai ser mais necessário. Então, ela tem que receber a informação realmente no momento em que ela precisa. Mas pensando em um projeto mais complexo, um projeto que tenha muitas pessoas envolvidas, muitas atividades planejadas, muitos produtos ou mesmo serviços a serem entregues, como é que eu vou lembrar qual informação que eu tenho que passar para alguém? Essa resposta é o seguinte sentido, é planejando. Então, eu vou ter que planejar desde o início do projeto que tipo de informação tem que mandar para quem. De que forma que essa informação ela vai ser passada. A gente pensa assim, tem as atas aí que vão ser enviadas por e-mail, né? Ou mesmo vão ser repassadas numa página do projeto, ou vai ter um diretório na nuvem para fazer esse tipo de compartilhamento. Enfim, isso tem que estar muito claro desde o início do projeto. Quando você fizer uma reunião lá de abertura do projeto, você tem que comunicar às pessoas da seguinte maneira, né? As informações vão ser divulgadas desse jeito, por tais mídias, por tais formas, de modo claro, de modo objetivo. Neste contexto, a comunicação tem que ser muito bem pensada. Mas cuidado, para não passar informação demais. A gente tem hoje no mundo, né, a gente vive, na verdade, um excesso de comunicação. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber que isso não é qualidade. E, pelo contrário, pode representar até mesmo um problema. Então, aí, por exemplo, aquela tendência de algumas empresas têm de todas as mensagens serem copiadas para todo mundo, isso, na verdade, é um desperdício. Mas por quê? Porque muita gente dando informação que não é importante para o trabalho dela. Mas a gente pode pensar assim, mas não é melhor deixar claro para todo mundo? E a resposta é não. Definitivamente não é melhor deixar claro para todo mundo. O melhor é você não gastar tempo de pessoas que não precisam gastar aquele determinado tempo. Quanto tempo por dia, por exemplo, uma pessoa gasta hoje para ler e-mails? E quantos desses e-mails aí não são realmente importantes para o seu trabalho? Então, tudo aquilo que não for importante para o seu trabalho naquele momento, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, é um desperdício de produtividade aí para a sua empresa.
Então, evite passar informações para as pessoas que não são necessárias ter acesso àquela informação. Se você sempre precisa pedir alguma coisa para alguém, peça para esse alguém e para ninguém mais. E neste contexto, não copie mais ninguém nessa solicitação. Seja objetivo, seja direto, de tal forma que você não perca tempo, mas ao mesmo tempo não deixe de informar. E como gerente de projetos, essa é uma qualificação para que todas as informações que são relevantes e que precisam ser informadas devem chegar aí ao seu destino. Pense de que forma essa informação é mais interessante. É um texto, é um gráfico, é uma tabela. Como é que aquele stakeholder ali associado no seu projeto quer receber essa informação? Como que ele precisa dessa informação? De repente, o pessoal da equipe não quer um detalhe muito grande. Um gráfico simplesmente mostrado em um andamento do determinado projeto já é suficiente para eles. Para alguém do financeiro, ele quer talvez uma tabela aí de custo, né? Detalhe por detalhe para poder conferir. Enfim, você precisa saber qual é a necessidade de informação de cada um para ter condições de poder passar essa informação. E isso deve ser planejado nesse primeiro momento. Então, planeje muito bem esse processo. Uma vez que eu planejei, eu tenho que gerenciar a minha comunicação. O que quer dizer isso? Quer dizer executar o que foi planejado. Eu tenho um plano. Eu falei que eu tenho um plano com diversos tipos de informações. E essas informações são específicas para tais e tais pessoas. Até aí, ok. Já compreendemos o plano. Agora eu tenho que seguir esse plano. E isso realmente é efetivamente fazer a gestão, fazer o gerenciamento. É de fato garantir a execução do que está planejado. Então, não adianta eu planejar, porque eu já vi em muitos casos, em muitas pessoas, em muitas situações, que empresas que fazem ótimos planos, mas efetivamente não seguem esses planos. E isso, mais uma vez, ele segue sendo um desperdício em dobro ainda. Você gastou o tempo, né, à toa aí planejando. Então, se fosse para fazer isso, seria melhor nem ter planejado. Então, o seu planejamento é executar, que está no plano do jeito que foi criado. E dado esse contexto, se o meu plano é bom e o executar desse jeito, o meu projeto provavelmente tem grandes chances de ter sucesso. E essa é a ideia. Então, executar consiste em gerenciar o que está no plano. E o último processo determinado é monitorar. É justamente acompanhar se a execução está sendo feita conforme o planejamento. E, principalmente, se ela está dando o resultado de acordo com o plano. E neste contexto, a gente tem que estar atento a algumas questões que podem surgir. Como, por exemplo, está aparecendo algum tipo de informação incompleta? Está aparecendo algum tipo de falha na comunicação? Está havendo atraso na comunicação? O atraso de alguma entrega foi decorrente de algum problema de comunicação? E eu vou perceber isso durante o monitoramento e ter condições de tomar ações. Por exemplo, de planejar, de criar um novo plano de comunicação, uma nova forma de se comunicar também, de mudar a forma e os meios de comunicação, de repente, repassar informações para pessoas que inicialmente não tinham ou não tinha se pensado que era importante receber. Então, todas essas situações são acompanhadas no monitoramento da comunicação. Claro, existem livros e cursos específicos de comunicação, e que aqui, em um vídeo de alguns poucos minutos, não faz sentido a gente entrar em tantos detalhes. Mas é importante compreender um conceito que qualquer curso de comunicação sempre vai apresentar, que é de entender que o responsável pela comunicação é quem está enviando a comunicação. Então, uma falha muito comum aí de gerentes de projetos que mandam e-mail e falam assim: agora eu já passei o e-mail e agora ele tem que se virar lá do outro lado. Quem tem que garantir que a pessoa vai receber o e-mail é o gerente. Passar e-mail não é uma comunicação. Comunicação é eu passar o e-mail e eu garantir que a pessoa do lado de lá
leu o e-mail e compreendeu, entendeu esse e-mail. Portanto, a responsabilidade da pessoa de lá ler e compreender é minha e não dela. A gente tem que compreender e entender que não é uma passagem de bastão. Assim, por exemplo, falando, eu mandei um e-mail e agora o problema é dela. Definitivamente não. Essa é uma visão errada da comunicação. Eu, como comunicante, eu, como alguém que está passando uma comunicação, tenho que garantir que o lado de lá receba. E muitas vezes eu que, de repente, entender também que a pessoa recebe 150 e-mails por dia e não vai conseguir nem ler o meu e-mail. Então, a culpa, nesse sentido, não é dele. Se aquele e-mail é importante e precisa ser enviado por esse e-mail, por e-mail, tem que ser por essa mídia, eu tenho que ir lá e bater nas costas dessa pessoa e informar que o e-mail sobre o projeto com uma informação relevante e também posicioná-lo no sentido de garantir que ele compreendeu a importância daquela informação. Se for algo importante e estão aí separados fisicamente, a gente pode marcar, por exemplo, um Meet, uma reunião virtual, em uma mídia específica. Nós falamos aí de mídias de comunicação e podemos exemplificar que existem diversas, ainda mais nos dias de hoje. Então, é importante explorar de acordo com a característica da informação da qual se deseja transmitir. A gente poderia citar que existem diversas tecnologias e ferramentas, desde as síncronas até as assíncronas, para se trabalhar com a comunicação. Temos aí os projetos armazenados em nuvens corporativas, projetos que usam plataformas para apoiar controles de desenvolvimento ou de versões. Temos diversos tipos de comunicação, desde aí dos dispositivos móveis, passando por documentos ou arquivos digitais, ou mesmo físicos, se for o caso, né? Temos aí as mídias sociais, destacando que muitas empresas possuem essas mídias corporativas também. Existem softwares de gestão de projetos com módulos específicos para apoiar e gerenciar a comunicação. Assim como falado anteriormente, tem aí os próprios sites dos projetos. Portanto, hoje existem canais e meios diversos para se executar a comunicação. E todo esse contexto faz parte do processo de comunicação. Então, eu teria muito mais coisas para falar de comunicação. É um tema muito interessante. Mas dentro do escopo do nosso plano aí de comunicação, dentro do PMBOK, do curso, a partir dessas bases apresentadas, vocês vão perceber que é possível que você possa se aprofundar em cada um dos tópicos, de acordo com a sua demanda. E claro, seguindo o próprio guia, novamente, aí, que é o nosso propósito, você tem a liberdade de selecionar aquelas ferramentas que são mais pertinentes e também explorar aí a comunicação da melhor forma. Bom, por hora é isso. Agradeço mais uma vez, meus caros, e até uma próxima.